Gente, eu peço desculpas a todos. Eu disse que eu ia vir com mais informações sobre Monster antes de ver a segunda parte, mas eu infelizmente menti. Não estou com mais informações aqui para falar sobre o rapaz e assim, essa vez vocês podem reclamar, fiquem à vontade, tá? A gente tem que fazer as reações depois de todo desgraça que a gente passou. Peço desculpas aí, tá? Só assistir aqui. Dessa vez eu vou ser mais justo com o rapaz. Eu sou Rafael, psicólogo, e não existe monstro mais assustador do que aquele que consegue dar vida ao monstro adormecido dos outros. Hoje é a Hoje vamos falar do Naoki Urasawa. segunda parte da Imagina? Esse cara é o verdadeiro monstro. reflexão sobre Johann Liebert. Tem spoiler de tudo em Monster. Vamos lá. Em seu livro... Ih, Esqueci aqui só. Mamutes mandou R$100. Velocidade reduzida. Pô, pior que eu que aumentei esse som pra ficar tão alto, mano. Eu fiz isso. Toma. Assim falava Zaratustra. Nietzsche cita o termo Übermensch, um termo Übermensch? difícil de se traduzir, Não é que Übermensch. muitos atribuem Enfim. diversos significados, mas o principal deles seria o homem que transcende os limites da humanidade. A tradução desse termo alemão seria algo como o super-homem, alguém que cria seus próprios valores, que vive em busca de seus confortos, que vive nos limites, fazendo o que ele quer Morra. sem se importar com os Morra. outros. Johann criou suas Morra. próprias regras baseado no que ele acredita. Que alguém pagou R$100. Fingindo seguir as regras da humanidade. Talvez Johann seja uma representação do super-homem de Nietzsche. O famoso psicólogo forense Robert Hare, em seu livro Sem Consciência, apresenta em sua Tem a ver com a capa GIF, né? um par de olhos Assisti o vídeo pagado, né? profundos e sem pupilas, Sem falar. olhando para o leitor. Alguns dizem que os olhos de um psicopata são frios e sem vida, como se fossem os olhos de um predador, enquanto outros vão dizer que ele tem um olhar mais hipnótico ou um olhar vazio semelhante ao de um réptil. Quando eu vi a representação do olhar do Johann, principalmente no mangá, eu me lembrei totalmente desse livro. Psicopatia é o transtorno de personalidade antissocial. Nossa, será que realmente Alguém me mata, cara. existe essa mística do Johann já do demonstrava psicopata ser tão evidente, né? Ele tem um olhar, né? Ele tem uma expressão, uma forma de falar. Será que o Johann ele não é uma construção do imaginário de como ser um psicopata, e não que ele é uma construção real de um psicopata? é debatido na obra, né? Quem é o verdadeiro monstro. Se ele é só uma vítima ou se ele nasceu com essa condição e tal. Nasceu. Ele ser um psicopata ou não, não existe, porque é uma obra, né? Não nasceu um cara e tal. A questão é que geralmente quando a gente associa isso à psicopatia, a gente tá ignorando, como você disse, a história por trás do Johann. O Johann não é só um cara que é psicopata, ponto. Tudo que envolve obluda, tudo que envolve cópia, tudo que envolve estar dentro de uma casca, você está se aproveitando daquele garoto. Assim, o Johann ele tem umas camadas de complexidade que não podem ser resumidas a esse cara nasceu assim, não nasceu assim. Não dá, mano. É só uma questão. O Esse Igor com- discutiu comigo, que tá falando que meu microfone é o microfone dele, é idêntico. Eu peguei teu post falando desse microfone e comprei, tá ligado? Ele tá falando que é o Seu mesmo. seu vagabundo ordinário, você viu? Quer ver de novo na câmera? Não tem. Não, é porque realmente não acho que tem o meu a rotação, microfone não tem tem. essa parte de baixo. É só isso, mas é o mesmo microfone. Ordinário. comportamento desde cedo, desde a infância, associado muito ao que ele é de fato, mas também absurdamente influenciado pelo ambiente que ele viveu, o ambiente disfuncional que ele presenciou na infância. Johann, após levar o tiro de sua irmã, que foi inclusive a pedido dele, ele acabou sendo salvo pelo
Kenzo tema. Johan é salvo pelo contexto ético do tema, que prioriza a operação do garoto ao invés de um prefeito, de uma saquei. pessoa mais famosa. No interrogatório, na Justamente vida real, porque sim. o garoto tinha chego primeiro. Nesse cenário estavam duas pessoas totalmente opostas. É um paradoxo muito grande aí, porque Johan é o oposto do tema, mas Johan admira esse médico. Só por esse detalhe percebemos a complexidade desse personagem, que não vê valor na vida humana, mas vê valor em alguém que salva vidas humanas, que faz o oposto dele. Temos uma enorme necessidade de entender coisas que são desconcertantes e assustadoras para torná-las menos assustadoras. É por isso que tentamos achar sentido em tudo, encontrando esse sentido. Quanto para repetir o vídeo? Principalmente de coisas 400. desconhecidas, reduzimos o nosso Mas na velocidade medo. normal ou velocidade Essa forma diminuída? de compreensão Normal. empática reduz o medo do desconhecido. Fecha a meta Ou aí, seja, então, né? quanto mais conseguimos entender um monstro, menos assustador ele se torna. No caso do Johan, isso Quem disse que quanto Um menos... bom take. Não, Não, bom take, bom. não. É porque o Johan, justamente, a construção dele, a Beleza, gente sabe muito pouco. Hitler... Quanto mais você conhece Hitler, menos ele é amedrontador, cara. Ah, mas não é mais poético, vai. O Johan, ele tem Poético? essa construção de, Ele é Hitler. Ser um ser humano normal. Mas o Hitler, ele já é uma figura militar de autoridade, né? Então, tanto faz. O O Johan... Johan é uma ser pessoa alçado, normal. o Johan ser alçado como o próximo Kaiser, o Ibermet, assim, sabe, o representante principal da Thule. Quanto mais você conhece, menos monstros, acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que assim, na vida real não sei, né? Mas assim, na ficção O faz cara é sentido, né? hiperbórea puro, pô. O cara é hiperbórea puro. A construção de um ser mitológico, como Johan, por exemplo, é um ser humano normal, né, em tese. É só alguém que é charmoso e, em tese, faz esquemas de manipulação. O que constrói como um ser tão, assim, né, acima de um ser humano normal é que a gente sabe muito pouco dele. Tudo que ele faz de manipulação é uma coisa que nunca foi mostrada em tela, né? Tipo, tudo é off-screen. Ele é só esse ser exótico que conversa com as pessoas, que consegue se inserir em meios sociais, né? Fingir ser alguma pessoa que ele não é. Então, pra mim faz sentido nesse ponto, mas não sei se é na vida real, né? Tudo que envolve psicopatia parece que é místico na vida real, né? Não tem esse valor todo. Mas o que é ser ele? Uma coisa que ele não é. Na cabeça do Johan ele não existe. É, não existe, né? Não tem um ego, né? Não tem um eu. Então. Ele é vítima de si Mas próprio. você fala assim de manipular, por exemplo. Ah, mas assim, faz sentido, tá falando, de fato. Pô, me diga uma coisa. O tema, ele conhece o Johan como ninguém no final do anime. E o Johan, ele fala uma certa frase pro tema. E o tema quebra. Ele acabou de conhecer mais facetas sobre aquilo. E ele não achou o monstro menos amedrontador. Pelo contrário. Mas o caso do tema, eu acho que é mais a construção do personagem pra gente do que na obra em si. Então, o tema entende o que é o Johan, né? Não tem essa mística em cima dele. É só dentro da obra, é só alguém que é um psicopata, que o tema sente a culpa de ter criado, de certa forma, né? Mas pra gente, como leitor, é tipo o Kenji, né? Do Century Boys. Quando ele some, ele vira um ser mitológico pra gente. Não, gente, eu realmente não consigo compreender que vocês não conseguem ver o outro lado. Que é óbvio que quanto mais idealizado, e menos terreno, né? É uma coisa mais uraniana. Sim. E não quitoniana. Mesmo assim, não é uma associação direta. Quanto mais você tem contato, mais humanizado. Não. É aquela coisa de informação. Quanto você tá no escuro, aperta uma lâmpada, ilumina, você vai expandindo, e você não acaba. Ela continua aumentando. Continua aumentando. Mesmo assim, a escuridão também aumenta.
Quanto mais você tem uma situação completamente obscurecida, você joga uma lâmpada pra lá, você vai aumentando a dimensão, o diâmetro da lâmpada. Mas também a escuridão também aumenta. Discordo legal. Fica à vontade. Fica à vontade. Não, eu concordo em partes, pelo menos no sentido narrativo, né, de construções de personagem. Eu não sei se a ideia de você estar na presença real de um psicopata, né, acho que já é incabível, né, porque o que vai julgar a pessoa ser perigosa ou não são os atos que ela fez, né. Então, um criminoso, ou um serial killer, vai ser pelo que ele cometeu de crime. Que vai ser uma coisa conhecida. É uma associação direta. Imagina você descobrir que Hitler tinha medo de minhocas, Igor. Ele não pareceria menos uma figura mítica e mais humana? Aí é uma questão muito clara. Hitler amava cachorros, por exemplo. Ele não é mais humano pra mim por causa disso. Essa associação, essa conclusão de vocês não é cabível na minha concepção. A pessoa ser mais humana. Quando nós estamos diante de situacionais narratológicas e hermenêuticas, nós temos que olhar por setores quitonianos e uranianos, digamos assim, que são coisas que estão presentes na nossa Terra e coisas que estão presentes nos nossos celestes. Quando eu falo sobre situacionais na qual o personagem que antes tinha uma visão idealizada e que agora nós temos associações humanas, ele vai ter um lesar na figura ideológica dele, idealizada dele? Talvez tenha. Você coloca ele como se fosse imbatível, só que ele já perdeu, então ele não é imbatível. Certo? Mas isso de forma alguma é desreconhecer. Isso aí, na verdade, é uma ignorância sua. Se você era ignorante, a culpa não é daquele que você observa, é sua. Quanto mais você conhece uma figura, mais humana ela é. Não, pelo contrário. Quanto mais você conhece a figura, mais você conhece a figura. Literal. Eu falo que no caso do Hitler, a gente saber de detalhes como o fato dele ser um pintor, de gostar da Disney, coisas que tornam ele humano, não tira esse medo, mas ao mesmo tempo caracteriza como ser humano. Essa conclusão de vocês, o que é humano e tal, essa parada eu não concordo de forma alguma. Não, aí, mais humano, menos humano, isso é uma construção, é? É uma construção agora. A humanidade pra você é... O que é a humanidade? Empatia. Amor e paz. Amor e paz. Mas assim, o fato do Hitler ser um pintor, ou que ele tinha reconhecimento das artes, e mesmo assim ele ser o que ele foi, não torna tudo mais bizarro, muito mais distorcido, sabe? Um ser humano que era capaz de entender o valor da arte, buscar em si a arte, e mesmo assim ele cometia atos horríveis, sabe? Exatamente. E é exatamente isso. Se soma. Se vocês lerem a biografia de Kim Jong-un, ele fala... É que também tem uma HQ que comenta sobre isso, que é da moça que fez Grass. Ele foi viver na Europa, sabe? Pra ter maior conhecimento, estudo e tal. Ele tinha coisas bizarrinhas e completamente distorcidas de alguém que é um ditador sanguinário que ele é, sabe? Tirava onda assim com as garotas e tal. Está humanizando a personagem. Eu entendo esse ponto. Humanizar a personagem. Mas eu com certeza discordo completamente de quanto mais você conhece, mais humano é aquilo. Não. Menos monstro. Não. O Ove acabou de descrever. Poxa, esse ser que aqui eu estou em contato, ele é próximo de mim. Aonde que isso humaniza? Isso só deixa ainda mais aterrorizante, não? Então. Mas no caso do Johan, é porque o Johan não é um conceito de ser humano, né? É um conceito de personagem, sabe? Sim. É alguém que consegue fazer coisas inumanas, sabe? Tudo bem, faz parte da narrativa. É uma obra que tem um pé na realidade, mas ao mesmo tempo ela sabe se fantasiar, né? Sabe vestir esse manto da fantasia na forma como constrói a dualidade do tema com o Johan, do próprio Johan também, com ele mesmo. Gente, quem tá no comentário, quem tá no YouTube também, refutem esse ponto. No YouTube? Vai pro YouTube. É que no momento foi no corte, né? No corte. Refutem esse ponto. O Ove já trouxe, eu falo de novo. Estou reconhecendo que esse ser é próximo de mim, porque ele também é humano.
Isso me deixa mais amedrontado. Refuta esse ponto. Por que eu teria mais simpatia por ele ser próximo a mim ao oposto? Sim. Eu vou concordar em partes e discordar em partes também. Tudo bem. Mas enfim, vamos, porque tem muito vídeo ainda. Isso se torna ainda algo Vixe, mais não sei. difícil. Ele é quase como se fosse um fantasma, escondido nas ações dos outros. Quem o conhece teme apenas por ouvir o seu nome. É por isso que gostamos de sentar e ouvir pessoas contando histórias. É um modo de se preparar para algo. É uma forma de querermos entender o desconhecido. O pesquisador Shane McCorstine fala que se aproximar de criminosos e autores de horror é uma maneira de vivenciar a morte sem ser vítima dela, de se tornar testemunha da morte e assim exercer algum tipo de controle sobre ela. Johan sempre teve um vínculo muito forte com sua irmã. Quando ele se torna adulto, ele se separa dela. Ele acaba passando por várias famílias, onde vai aprendendo coisas novas com cada um, mostrando sua enorme facilidade em lidar com questões sociais, desde aprender novos idiomas até conseguir juntar um grande patrimônio. Sua aparência, seu jeito calmo de agir. Naoki Urasawa detalha Johan como se fosse uma pessoa perfeita. Johan é belo, inteligente, bastante cordial e educado, o que torna ele um prato cheio para o efeito Halo. Halo em inglês Meu amigo. significa areola. No contexto das artes religiosas, as areolas são coroas de raios de luz ou círculos luminosos que cercam a cabeça de heróis, de anjos ou de santos. O brilho da auréola tem o poder de retratar as pessoas em uma maneira especial, como se a pessoa fosse de outro mundo. Ou seja, de alguma forma, ela faz a gente ter um pré-julgamento sobre aquela pessoa, aquele ser. E é disso que se trata o efeito Halo. Esse é um fenômeno curioso, pela qual a maneira como percebemos um traço de caráter de uma pessoa influencia todos os julgamentos subsequentes. Assisti esse vídeo por 24 horas. 24 mil. Olha, De justo. outros traços de caráter não relacionados da mesma pessoa. Ou seja, nossa primeira impressão de um estranho muitas vezes tem efeitos de repercussão em todas as avaliações futuras de sua personalidade e habilidades. Esse fenômeno foi confirmado em um estudo do psicólogo Edward Thorndike, que realizou uma pesquisa com trabalhadores industriais. Sensibilidade a temperaturas extremas? Use Colgate Sensitive Pro Alívio. Alívio da sensibilidade. Que Boa velocidade sorte, é essa? VH, Mais com esse rápido. corte. Você já parou para pensar Que velocidade quanto é essa, patrimônio você precisa acumular para viver de renda? Com a nossa planilha gratuita, você Ele pedia aos empregadores para que classificassem seus trabalhadores em diferentes características: habilidade de liderança, inteligência, qualidades pessoais. E o que Thorndike viu ao observar esses dados era algo bem curioso. As pessoas tendiam a classificar aqueles mais bonitos como sendo também mais inteligentes e mais confiáveis, sendo que obviamente uma coisa não teria relação com a outra. Então, por exemplo, se vemos alguém muito bonito, podemos acreditar que aquela pessoa também é inteligente, educada e simpática.
telepática, ou seja, meio que pode borrar nossa percepção real sobre aquela pessoa. Ou seja, talvez cair na conversa do Johan seja mais fácil ainda. Ele tem uma boa aparência, é bastante cortês, é bastante educado, o que faz com que pessoas ali ao redor dele acabem atribuindo características a ele que O Igor me enganou não assim. possui. E talvez esse seja o grande motivo de Johan se aproximar com tanta facilidade das pessoas no anime, sem levantar nenhum tipo de suspeita. E essa com certeza é a base de como ele consegue manipular as pessoas. Esse comportamento dele, inclusive, se assemelha muito aos psicopatas retratados na mídia. Pessoas elegantes e manipuladoras. Porém, na grande realidade, pessoas com transtorno de personalidade antissocial estão um pouquinho longe disso. O Johan, na verdade, seria meio que uma exceção nesse caso. O psicólogo e pesquisador Kevin Dutton trouxe uma questão bastante polêmica com relação à psicopatia. Ele fala que a psicopatia em si é um traço potencialmente útil que podemos até mesmo nos beneficiar. Como assim? Dutton fala que quando se trata de crescer, avançar do ponto de vista financeiro ou social, essas pessoas acabam se dando muitas vezes bem. Seriam pessoas mais bem-sucedidas. Em seu estudo, ele enfatizou 8 aspectos da psicopatia, e desses 8, 7 são vistos como potencialmente benéficos para a vida cotidiana e um que é prejudicial. Nas palavras dele, psicopatas são assertivos, não procrastinam, tendem a se concentrar no positivo, não levam as coisas para o lado pessoal, eles não se batem se as coisas derem errado, mesmo que sejam os culpados. E eles são muito bons sob pressão. Esse tipo de característica não são apenas importantes na área de negócios, mas também no cotidiano. E a única característica negativa que ele cita é justamente a característica que não vemos muito no Johan, ainda mais quando ele se torna adulto, que é a impulsividade. Dificuldades com o controle de impulso e irresponsabilidade é uma característica prejudicial e um sintoma forte desse transtorno. Dutton fala que quando esse traço de impulsividade está presente, psicopatas muitas vezes voltariam suas mentes para o crime e a violência, buscando uma gratificação imediata de ganância e vaidade. Ou seja, eles teriam uma baixa capacidade de planejar a longo prazo, o que dificultaria eles, por exemplo, a não controlar tendências mais selvagens e criminosas. Lembrando que o Dio fez um plano de... o grande ponto do Johan. De que ele ia ter um amigo que ia seguir com o plano dele de fazer o céu, né? De alcançar o céu. Então ele pensou no caso, né? Ele falou, eu vou morrer e vai ter alguém que fazer um plano pra mim. Então, não sei se o Dio encaixa. Ponto. É porque o Dio retcon, né? O Dio passeio não é o Dio retconeado. Ele tem todas as 7 características positivas, segundo Dutton, da psicopatia, e não possui muito da negativa, o que tornaria ele alguém
ideal para alavancar nesse aspecto. Porém, Johan não é uma pessoa com zero problemas. Muito longe disso. O Johan não atualiza para a sua realidade atual uma experiência que ele presenciou e internalizou desde a infância. A história do monstro sem nome. Agora. Que conta a jornada de um monstro que queria ter um nome. Esse monstro não se sentia completo e ele vai em busca disso. O mundo é um lugar enorme e então ele se divide em dois. Um vai para o leste e o outro para o oeste. O monstro do leste vai encontrando pessoas no caminho, oferecendo poder em troca do nome daquela pessoa. Só que ele precisa fazer isso sempre, já que ele entra no corpo daquela pessoa que faz o contrato com ele. E com o tempo ele vai crescendo dentro dela, voltando a ser o monstro sem nome. A jornada dura até o monstro do oeste encontrar o monstro do leste. O monstro do oeste não tinha feito nada para conseguir o tão desejado nome. E ele fala que o motivo era que você não precisa de um nome. Você pode ser feliz sem um nome, porque somos monstros sem nome. E então o monstro do leste que estava no corpo de um príncipe engole o monstro que foi para o oeste. Marinho, E por então favor. mesmo que ele 150 reais. finalmente tivesse Na metade ainda. Marinho. Tá na Depositando metade. todas as esperanças da live. hoje. R$75, né? Porque tá na metade. Ok. Por favor. Marinho, R$24.000, Marinho. encontrado um Marinho, nome, 24 não reais. havia mais ninguém para chamá-la Tem duas por opções, tem ele. dois caminhos. Sempre pareceu para mim que o Johan tinha incorporado a história desse livro no seu significado, no seu plano de vida. O monstro do leste seria ele, que foi eliminando pessoas em busca de seu... Hã? Não, cara. Não, cara, não. Eu tô louco? Que isso? Que interpretação é essa? Ele sendo do leste? seu significado. E a Quê? Ana, o monstro... Não, completo oposto, que isso? Ele acha que a Ana... Ele acha que a... Você consegue, vai. Lula mandou 24 mil, mandou R$1. Quanto pra assistir por uma semana? 24 mil vezes 7, 140, mais o 4 ali, que dá 28, 168 mil. Ah, baratinho. Com conotação, com a cotação de ouro, bota aí 170 mil, vai. Ah, empréstimo de tu consegue na Nubank. Rapidinho. Mas enfim, caramba, cara, como assim? Peraí, na cabeça... Cara, ele vai explicar. Porque pra mim não faz um pingo de sentido ele ser o do leste, ela ser do oeste. em busca de seu significado. E a Ana, o monstro do oeste, que descobriu seu significado de outras formas, sem precisar tirar ninguém do caminho. Johan não, cara. Não acredita no valor da vida no geral. Você tá colocando a p do príncipe que é do oeste. Nem dos outros, nem dele mesmo. Inclusive... Caraca, bicho, como assim? Gente, claramente na cabeça do Johan, se assim for associar a história de Obluda, ele vê a Ana como uma que é a do leste e que já passou por todas essas superações e que não precisa mais disso. Tanto que é Nina, Ana, né, toda aquela coisa. Enquanto o Johan, meio que ele se observa como já concluído. É o garoto que simplesmente tem sua finalidade como acabar
com a história. Quando ele volta para a cidade para fazer todo aquele complô, ele quer dar um fim a tudo isso que iniciou a partida do monstro. Ele quer erradicar a existência desse conclave. O conclave não, desculpa, desse conchave. Que seria a bipartição dos monstros e a reunião deles. Ele está tendo a reunião dos monstros. E que haverá a devoração entre eles. E um deles vai sobreviver. Mas na verdade ele está querendo fazer um valor herédico. Ele está fazendo uma iconoclastia. Ele está fazendo uma ruptura. Ele quer quebrar, apostasiar tudo. Um epitáfio maldito para que tudo seja desmembrado. E que a realização de ambos ainda sobreviva. Que no caso, adivinha quem foi devorado? Quem foi que teve que sofrer mais uma cirurgia? Pra sair vivo. Tipo, caramba. A história de fato aconteceu. Haveria a morte de ambos, mas enfim, caramba, sei lá, mano, esse cara aqui, não sei como é que ele vai concluir. Eu não sei como ele vai concluir. Pra mim, ele é escravo de uma coisa, de uma filosofia, inclusive no geral, nem dos outros, nem dele mesmo. Inclusive, pra mim, ele é escravo de uma coisa, de uma filosofia. E isso modela a forma que ele vê o mundo. Uma visão muito compartilhada pela filosofia do niilismo. Pá! Esse vídeo aí tá surface da surface, né? Pá, mano, não, ele não meteu essa, velho. O niilismo é uma forma de visão de mundo Pá. que trabalha em torno da premissa compartilhada de que não há valor, significado e ordens inerentes à vida. Não. Não. Tanto que o monstro sem nome, ele desaparece. Porque ele dá valor à vida. E não que ele quer viver a materialidade porque sim, cara. Que vídeo é esse, mano? O que tem a ver? Ó, gente, assim, eu sei que eu poderia tecer bem melhor o porquê do Johan isso, aquilo. Mas eu não vou ser sério com um vídeo de 0.5, né, galera? Existem várias vertentes dessa visão de mundo e é o que se eu for, mais acabou o mundo, né? 5 horas do aqui. niilismo existencial. Que ninguém nunca escreveu isso. O niilismo existencial Tá no que Twitter. pode ser definido como uma posição filosófica de que não há valor intrínseco ou significado à vida. Johan parece seguir bastante essa filosofia. Não vejo nenhum tipo de esperança na vida, no mundo como um todo. Então por que ele reuniu todos para o epitáfio? Por que ele reuniu todos para ver o príncipe e a união dos dois monstros obludas? Por que ele fez isso? Se para ele não existe propósito. Por quê? Para ele não existe nada especial em nascer. Ele fala que isso é totalmente insignificante. E por isso, para ele, a morte é um acontecimento totalmente natural. E, consequentemente, a vida. A única coisa que existe é a morte, né? O monstro some no final da obra! Ai, meu Deus! Vida não teria muito sentido. Por isso que pra mim verdade, o grande monstro... Assim, faz muito tempo que eu li Monster, mas o Johan ele fala que a única coisa que é igual pra todos é a morte. Então, assim, beleza, ele não consegue ver valor na vida, mas a morte tem um significado. Tem? É a igualdade, sabe? O monstro some, over. Exatamente, ele só consegue se ver como igual na morte. A empatia que ele tem é na morte. A morte, ela tem um valor maior que a vida, então tem um significado. Tem um significado. Não é uma coisa natural como uma fatalidade que todos nós iremos passar. Não. É de que o meu eu é inconcebível, a não ser que todos nós estejamos mortos. Sim, então. Dentro você pode encaixar na do Johan, filosofia, numa crença, no espiritualismo, sabe?
Você pode Não é uma coisa encaixar assim, num valor. Você pode encaixar num valor cabalístico. Sim, então. Você pode enviar num fator fatalista. Escatologia no sentido mais puro. Que escatologia no sentido puro é de tipo fim do mundo, né? Armageddon. Você pode ter. Johann tem essas proximidades e pode ser discorrido de uma maneira inteligente. Agora, niilismo, cara, niilismo existencial, nada a ver. Com todo respeito aí ao rapaz, nada a ver. Também poderia ser chamado de vazio. Oh, budismo! Aí começa a roda de Dharma, assim, sabe? O vazio, Vazio e- já tem um valor maior que o niilismo, né? Com O vazio certeza. pode ser alguma coisa. Pesquise Sunyata, guys. Aquele mangá dos irmãos Nishoka, né? O The Dream I Had When I Died. Que no final Bonzão. ele chega à conclusão, né? Que o desejo que ele queria, né? Era o não desejo. Então era a morte. Então, mesmo o não desejo, é um desejo. É um desejo, exatamente. Também poderia ser chamado de vazio. O vazio e a falta de esperança transformam a vida do Johann em uma espécie de caos. Galado, é evidente que o Johann tem um objetivo na vida. Claro, cristalino que ele tem um objetivo na vida. O vazio dele pode ser discutido. Mas de observar que esse cara não tem nada e que ele vive em caos, sem saber pra onde ir, né? Um niilista... É porque existe a separação, né, gente? A gente sabe muito bem que essencialista é aquela parada de você ver só o valor na morte. Que o pós é onde nós nos encontramos. E que aqui, onde nós estamos, não é nada. Não existe. O que existe é só um depois e dane-se. Que aí a gente pode discutir sobre essencialismo também, Monster. Mas isso aí que ele tá falando não é. O sofrimento dele é justamente pela falta de esperança. Se ele... Ai... Ouve, olha... Olha, 0.5, hein? É melhor só dar play. Ele não encontrou Vai. essa esperança em nenhum momento de sua vida. Sim, Desde sim, cedo a Nina não é ele esperança pra ele, não. encontrou o mal bastante Isso. presente na vida dele. Vai no Ele milício. viu o mal no mundo, nas pessoas ao redor dele. O mal sempre estava perto dele. E com o decorrer do tempo, aquilo reforçava o que ele já acreditava. Por mais que Johann seja calmo, existem alguns pontos que tiram ele dessa calma, como as memórias que ele tem do livro O Monstro Sem Nome. Quando ele vê esse livro novamente depois de adulto, ver aquele livro ativa uma área no cérebro dele que está guardado por memórias traumáticas. Aquele livro acessou uma região adormecida nele, meio que mostrando também um pouco da humanidade do Johann. Tu concorda que bateu um PTSD assim dele? Você concorda que bateu um PTSD? Porque assim... Desculpa, tá mutado. Veio moto aqui. Sim, eu concordo. Porque pra mim é muito dúbio essa parte se ele sabia que ele estava seguindo o Obluda ou se ele fazia tudo isso que ele foi instruído por si mesmo e bum! Nossa, era isso que fazia eu seguir em frente. Eu estava me norteando no que eu acreditava, sendo que o que eu acreditava era um livro de infância. Entendeu? Certo. Eu vejo mais nesse sentido. Porque foi a partir daí que Monster toma uma sequência do Johann querer erradicar o livro. E o seu criador. E toda a questão do Bonaparte. A partir daí, queima tudo, chama o Roberto pra dar tiro nos outros, chama isso, chama aquilo, faz político, pega nego aqui, pega acolá. Antes ele era uma personagem política. Mas assim, a partir desse momento, ele clicou.
Sabe? Então eu acho que, na minha perspectiva, esse momento de Monster, ele teve o PTSD, mas é aquela questão, ele estava se norteando por aquilo que ele achava convicto, por aquilo que ele tinha convicção, né? Só que ele descobriu o que é. E aí entra no coping de que eu não sou ninguém. Aí ele realizou de que ele não tem um objetivo claro por ele mesmo. Ele tem na morte. Ele precisa morrer. O Johan precisa morrer. O príncipe precisa morrer. O autor, tudo que envolve o Bluda precisa morrer. Para assim nós estarmos todos diante do que é verdade. Entendeu? Sim. É porque esse vídeo ele faz uma análise muito técnica e muito embasada numa ciência de como o ser humano age, né? Que é Não vê um tolismo. aspecto mais... É bobo, né? Assim, Que é tolismo, não vê um aspecto mais profundo do personagem. Tipo, não adianta ficar puxando filosofia, correntes de pensamento e não tentar formular uma coisa mais profunda e ficar só na superfície. Niilismo, sabe? O que significa? Niilismo Até um niilista existe, consegue ver valor na vida, sabe? Não na forma, tipo assim, maior que tudo, né? Tipo, espiritual, mas o valor da vida como si, né? O fato da vida existir já é um valor, sabe? A obra não Tem debate essa isso, cara. mistificação, né? A obra não debate isso, cara. No fundo, Johan tinha alguns medos e traumas do passado. Existe pouca, mas algumas pesquisas que faz uma ligação entre trauma psicológico e o aumento de níveis de traços de psicopatia. Existe uma pequena quantidade na literatura científica que indiquem potenciais ligações entre exposição ao trauma e traços insensíveis não emocionais. Seu vínculo, ou mais especificamente a sua falta de vínculo com sua mãe, poderia ser determinante também para a construção da personalidade dele. Além de não ter um pai, Johan foi abandonado pela sua mãe. Ele sentiu que não podia confiar em ninguém, nem na sua mãe, que na Ele tá ignorando completamente Kinderheit, né? Kinderheiner. Ele tá ignorando completamente. visão dele o tinha abandonado e todas as outras figuras que apareceram para ele. Tanto que para mim esse é o grande motivo dele ter se livrado de todos os pais adotivos dele. Ele não confiava no afeto de ninguém que de alguma forma Isso é poderia verdade. fazer os papéis de seus pais. A cena que ele Ele devorava. Au! tenta induzir um garoto a tirar a própria vida retrata bem isso. Ele cita devorava. Porque pra ele o que tem de igual é a morte, pô. para o garoto que a mãe dele simplesmente não gostava dele, que ela não se importava com sua existência. No fundo, Johan talvez estivesse dizendo isso para si mesmo. Jean-Paul Glasser trouxe uma teoria alternativa que propõe que Sobre Monster, tá? Um grande fã. eventos emocionalmente traumáticos que acontecem durante a infância têm de fato impacto negativo no funcionamento emocional de quando você está adulto. Isso sugere que indivíduos traumatizados ou desiludidos em seu passado podem aprender a desligar suas emoções. Embora isso inicialmente possa ser usado como um método de enfrentamento, após um longo período de tempo, o indivíduo pode assumir os traços de personalidade psicopática de tanto lidar com Existe algum canal desses que é realmente bom? Desses o quê? Que fala sobre psicologia? anime? Pseudociência. aquilo. A chamada Pô, bicho. psicopatia secundária. Johan tem uma enorme Nesse estilo, que estilo, pô? facilidade De falar sobre a entender obra? o outro, de transformar Análise- o medo de alguém na fazer Vídeo ensaio? própria perfil psicológico, né? destruição. Ou Perfil pegar psicológico ou vídeo a ensaio? oculta de alguém, fazê-la crescer Acho que tem a ver com até se psicologia. transformá-la Anime. Ah, o em Alexandre um Lin, que é o melhor. monstro. Uma forma bem similar ao que É minha- acontece
Nós já vimos vários vídeos aqui de bons canais, tá? Fica de olho. Na End mesmo a gente já viu vários vídeos. O estúdio de animação do Nick, né? Também é um bom canal. Acontece na história do Monstro Sem Nome, onde Alguém as pagou. pessoas eram manipuladas. Não, peraí, calma. Eu tô respondendo, alguém pagou pra fazer assim um vídeo, já aconteceu. Não Já alguém tava pagou pra pensando tirar um aqui vídeo. os 24 mil mais aterrorizantes da minha vida. Justamente pelos sumiu, seus próprios O Marinho foi embora, ele tá anseios. esperando a gente ir embora Ele aqui. consegue mostrar o monstro até mesmo para quem não consegue enxergar muito bem. Uma cena bem Olha aí, retratada, exatamente. quando ele tenta mostrá-lo para o Hanswald, o vampiro de Bayer, alguém que não enxergava, que não tinha visão, e mesmo assim ele consegue fazer com que ele veja essa escuridão. Johan viaja sobre o medo das outras pessoas. Mesmo quando as pessoas têm já um apoio, ele acaba por tirar o apoio daquelas pessoas do caminho, isolando a pessoa e preenchendo aquela parte que falta com ele mesmo. Não, então, é aquela coisa, né? Se ele tá devorando como o monstro do Oeste, elas estão evidenciando que elas são fracas, tá ligado? E nisso ele está inserindo-se nas pessoas pra dominá-las e quebrá-las por dentro. Tende a nos machucar, que é a culpa. Que na verdade isso é extremamente, né, associável, né? Todo mundo pega isso. Menos esse cara. A manipulação quase sempre é mais Por que tá em 0.5? 0.75, então tá em 0.5. Um fresco, um baitola pagou. Sim. efetiva quando você acaba isolando a pessoa, fazendo ela ficar sem ouvir outras considerações, limitando a capacidade dela de pensar por conta própria. Geralmente isso é utilizado somado a pressões. É assim que você trata seu público? Qual o problema ser baitola, amigo? Daquela pessoa. Tudo isso ligado ao tanto que o Johan não tem de empatia. Pelo menos a empatia de se compadecer com a dor do outro. Johan não sente remorso. Isso porque o cara pode repetir ainda, né? Toma. Isso Pode não, amigo. Pode não. Peraí, tá bem. Peraí. R$400. Peraí. O cara não vai dropar 400 conto aqui no final do vídeo. O cara não vai fazer isso. Covarde, né? Não, o cara não vai fazer isso não. O cara não vai fazer isso não. Peraí, galera. Peraí. Calma aí. Calma aí, galera. Galera, calma. Pelo amor de Deus. É um trabalho em andamento. Pelo amor de Dharma, para. A infância Para, e galera. adolescência. E é moldada por uma série de fatores, incluindo genética, temperamento, contexto. Mané, isso, cara. Mané, isso. Portanto, não se desdobra automaticamente. Não, gente, pelo gente, eu tenho que ver o gato. Conectados com capacidade de empatia, tem que ver hoje o gato? Eu queria ver hoje o gato, mas eu não acho impossível não, né? Experiência Meia-noite. Não, vou de muito moto. Sutil. Apesar do Johan entender a dor que o outro está sentindo, ele não se sensibiliza com a dor dessa pessoa. A empatia que ele tem é usada para manipulação, igual a que eu falei no vídeo do Gummy Light. Johan não vê seus atos como sendo algo errado. Em nenhum momento durante o anime ele mostrou minha, esse vídeo já não tem nenhum sinal ponto de arrependimento. Não tem empatia. Ó. Nossa, velho, não tem empatia, mano. Adrian Hein revela que pessoas com transtorno de personalidade antissocial têm menos células em seu córtex pré-frontal. Essa área é fundamental para entender sentimentos dos outros, pela capacidade de fazer julgamentos.
bem. princípios e Tá pela bem. capacidade de aprender com a experiência de vida. Ou seja, ele ajuda fortemente na capacidade de refletir. É inclusive essa área que você está usando agora nesse vídeo. Esse déficit de células nessa região poderia comprometer alguém a se colocar no lugar do outro. No sentido Tá, de mano. perceber que aquela Não existe esse negócio de lugar no outro, tá? É impossível. É só um coaching que fazem com você. pessoa está sofrendo de alguma forma. Johan, Todo mundo é diferente, por algum amigo. motivo, E ao mesmo tempo não igual. consegue fazer isso. O monstro Maybe you can be jamais who you want to esteve apenas nele. Talvez ele Everyone. esteja dentro de todos nós. Johan de alguma forma Aí. sempre viu o Lá- desespero lá ele. em si Já mesmo. começou, eu tenho Muito nem respeito ao dessa vídeo. ideia dele de fim está enraizada nisso. Como na conversa que ele tem com Grossman, ele fala que viu o fim por diversas vezes, mas que agora ele sabia o que Gus. era o real fim. Gus, eu te amo, viu, Johan, cara? no final queria apagar os vestígios. Tá bem? Obrigado aí por dele todos e esses anos. tudo. Ele se via pelos que como virão um ainda. Também te amo. personagem Eu falei Mas com o não, Gus esses mas não tira dias. onda não, mano. Não tira onda não, por favor. E não como um ser humano de fato. Porque Não- foi Não isso não que faz o uma piada- mundo não faz uma piada aqui mostrou não, por pra favor, ele não- desde faz isso o não. começo. Eu fiquei muito Ele emocionado com a era mensagem que o Gus um mandou. personagem de Qual? si junto, irmão. mesmo, que ele não tinha Eu tava falando com ele esses dias. significado próprio. E Ele talvez voltou na por África isso Ativa. que Johan tentava despertar Falei esse com o Yugashi. monstro dentro de Ah. qualquer um, inclusive dentro de pessoas empáticas. E ele falhou. E ele falhou em despertar o monstro de dentro do tema. Ele não foi Olha só. Tá. capaz de fazer com que o ciclo continuasse. Em diversos momentos, Johan tentou puxar o monstro que teoricamente estava ali dentro do tema, mas é aí que ele percebe que não tem como Verdade. esse monstro aparecer se você não deixar ele sair. Johan Se você não existe, né? Eu quando desconfio que é o Lung que está falando. era refém de uma visão que ele construiu durante toda a sua vida. Ana e Tema não seguem seu script, não seguem seu roteiro. Ele queria que o Tema fosse a pessoa a pôr o fim à sua Queria a parte vida, 2 desabafo mas do foi Maltesão alguém todo. aleatório que tentou que existiu. fazer isso. O final de Monstro Cara, eu acho engraçado que ele não falou do Bonaparte. O cara fez o esquema do Cacilda pra matar o Bonaparte. E o maluco não cita que o Bonaparte existe. é tão enigmático quanto esse próprio personagem. Não sabemos o que de fato acontece com ele no final. Sua cama do hospital Ei, a spoilerzão da mensagem porra. Mas aí do tudo final bem, né? sem conclusão. Uma conclusão Quem tá aqui- que nem mesmo Johan, que controlava tudo, foi capaz de alcançar. Põe ele totalmente diferente. Eu vou ser respeitoso aqui, ó. Totalmente diferente do que eu vi em Monster. Não vou dizer que ele tá errado. Eu também não acho que ele tá construindo algo tão falso. Só que eu acho que é uma Será? interpretação meio bicho, boba, eu acho, sabe? eu acho. É, com certeza. Separamos tanto alguém perverso, um monstro, do resto da humanidade, que às vezes não percebemos que eles também Não, não são vamos. humanos, Não! assim Não, como gente, nós, vamos não. que nasceram Ai. da mesma Não, eu fiquei feliz porque vai maneira. fechar a meta Acabou. de 50 tons de cinza. Não. Ai, Lembrando gente. que se alguém quiser Não. rever o vídeo, tem que fechar a meta ali em cima. ó. Deixa eu ver só. Não. Manda Ai. um aí. Ai. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum. Sou Cro